Já imaginou ter essas informações que você está vendo aqui atrás de mim atualizadas? Exatamente isso que criamos aqui para você em primeira mão, o FinPO BI. Exatamente, agora temos um BI para chamar de nosso. Se você já gostou desse vídeo, se você já gostou deste assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem tem aí a conta azul e a OMIE para conectar esse BI lindo e maravilhoso na sua conta. Conforme que você lança no conta azul, as informações são atualizadas aqui e você vê isso para tirar aí insights, análise de resultados, ver se você está indo pelo caminho certo. Então olha que massa, criamos aqui o FinPO BI para você que usa OMIE e conta azul. Estou muito feliz aqui em anunciar em primeira mão. Inclusive, se você está interessado, eu deixei um link aqui embaixo para você chamar a gente no WhatsApp. A gente pode fazer uma apresentação, mostrar o nosso FinPO BI e aí você tira as suas próprias conclusões. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje para você é o que ele oferece, quais as vantagens de ter esse BI conectado aí dentro da sua conta azul e do seu OMIE, para tirar aí os seus insights, para saber se você está indo no caminho certo. Cara, o financeiro, em primeiro lugar, o financeiro, ele não é um local apenas de lançamentos. Ele não é um local onde você vai ficar apenas registrando e não fazer nada com isso. Eu falo que se você tá só lançando no financeiro, se você não tem um período aí que você tira para analisar, você tá apenas sendo um digitador e você tá perdendo tempo. Porque financeiro, você lança para criar uma inteligência de dados. Esse é o primeiro objetivo do financeiro. Você faz os lançamentos das contas, mas apenas lançar não faz sentido nenhum de cuidado financeiro. Isso não é cuidado financeiro, tá? Cuidado financeiro, zelar pelo financeiro, analisar o financeiro, é isso aqui agora que eu tô te mostrando. É você parar, olhar pro financeiro e ver aonde está meu erro, onde eu posso cortar meus custos, para onde está indo meu dinheiro, em qual categoria. Aqui você consegue enxergar qual é o meu ponto de equilíbrio, qual a minha margem de lucro. Esse BI ele ficou realmente muito bom, ele ficou fantástico. E aí eu vou mostrar para você agora, eu vou diminuir a minha tela aqui. Lembrando que se você quiser saber mais sobre esse BI, o link tá aqui embaixo para você chamar a gente. E aí a gente inicia uma conversa e faz uma apresentação para você. Fechou? Lembrando, detalhe importante, que é apenas para quem utiliza OMIE e conta azul, tá bom? As nossas atualizações, em primeiro lugar, acontecem uma vez por dia. Na verdade, uma vez por madrugada. Então, aqui embaixo a gente tem a data que foi atualizada. Então, dia 2/7, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, a 1h02 da manhã. Sempre nesses horários aqui, 1h, nessa faixa, ele vai fazer atualização. Não é exatamente em tempo real. Se eu digitar algo no conta azul, já vai atualizar aqui. Não. Para atualizar aqui, vai precisar aí ter esse tempo, uma vez por noite. Ele atualiza sempre com dados até ontem. Então, essa é a visão que a gente tem aí, um dia de delay, tá bom? Então, aqui a gente tem um dashboard inicial que só por esse dashboard aqui já vale todo esse BI, tá? Porque aqui tu consegue tirar muitos insights. Primeiro, né, a gente tem aqui na nossa esquerda os nossos filtros. Eu tenho aqui o regime. O que é o regime, Diego? Competência e caixa. Competência é a data da compra ou da venda. Ou seja, se eu vendi 10 mil e parcelei em 10 vezes, a competência vai trazer o 10 mil no relatório aqui, e não as parcelas. Já o caixa, ele vai trazer por parcela. Então, se você tem aí 10 mil dividido em 10 vezes, o caixa vai trazer R$1.000 por mês. Já a competência vai trazer o 10 mil inteiro nesse mês que eu fiz a compra ou a venda. Então, essa é a diferença de caixa e competência, que você pode fazer esses filtros, já vai mudar tudo aqui nos nossos gráficos. Aqui, vamos filtrar o período, né? Se você tem aí um grande histórico dentro da conta azul ou da OMIE, você vai conseguir fazer esse filtro. Diego, uma dúvida. Ele vai começar a atualizar apenas dos lançamentos atuais, de hoje pra frente, ou vai trazer coisas do passado? Vai trazer coisas do passado. Por isso que eu sempre falo, o seu conta azul e o seu OMIE, eles têm que estar categorizados da maneira correta. Porque essas categorias aqui, ó, vão influenciar se você tiver umas categorias desorganizadas. A gente pode fazer esse trabalho, a gente tem um serviço que é organização das categorias, você pode solicitar pra gente também, e a gente pode deixar suas categorias todas organizadas, bonitas e maravilhosas. Então, um detalhe importante, temos que ter organização nas categorias. Então, aqui eu quero filtrar só o ano de 2024, pode ver que ele já mudou o filtro aqui, e eu quero filtrar só os meses que já acabaram, então até junho. Aqui eu consigo enxergar algumas realidades do negócio, olha só, que legal. Pelas cores, eu consigo saber exatamente aqui se eu gerei caixa ou não. O que é eu gerar caixa? É fazer dinheiro. Dentro desse mês, eu fiz dinheiro ou não fiz?
Afinal de contas, você cria um negócio para fazer dinheiro. Se você não criar um negócio para fazer dinheiro, não faz sentido você ter um negócio. Ah, eu tenho um negócio só por hobby. Mas a gente cria um negócio, a gente se estressa, a gente corre atrás para ganhar dinheiro, em resumo, tá? Ninguém cria negócio para se divertir. Essa é a lógica. Então aqui a gente consegue ver mês a mês se eu tive lucro, se eu tive prejuízo. Aqui a gente já consegue ver que teve 3 meses com lucro e 3 meses com prejuízo. E aqui a gente consegue saber, né, mês a mês. Clicando aqui eu consigo filtrar, no caso, o que é desse mês. Por exemplo, ele fica na cor mais forte. Então, beleza, ele mostra aqui por mês, ó. Isso aqui é muito legal, tá? A gente consegue fazer os filtros bem visíveis, né? Tipo, tu consegue filtrar exatamente por mês, no caso. Voltando aqui, que eu já passei pra cá pra direita, me emocionei, mas tô voltando aqui, então. Centro de custo, você também consegue filtrar, se você organiza seu negócio aí também por centro de custo. Ah, por departamento, por projeto, né? Por exemplo, eu executo aqui, você é um advogado, você é um arquiteto, você trabalha com projetos, em resumo, né? Você trabalha com projetos, você quer ver só aquele projeto, como é que foi o resultado desse projeto em questão, você vai clicar aqui e vai trazer só isso, só os resultados. Aqui suas contas bancárias também você consegue filtrar, e aqui são outros relatórios. Aqui em cima, né, a gente tem agora dentro do nosso próprio dashboard as receitas totais, então tudo que eu tive de receita nesse período, e os custos. Então olha só, beleza, eu tive 99 mil de receitas e de custos e despesas. Aqui soma tudo que você pagou. Tive 100 mil. Peraí, estou no prejuízo. Exatamente, estou no prejuízo. Essa caixinha aqui não vai ser saldo. Estamos em mudança disso aqui, inclusive. Provavelmente, assim que você fizer a contratação desse BI, você vai ver aqui geração de caixa. O que é a geração de caixa? É a diferença desse com esse. Aqui estaria menos mil e pouco. É essa visão que a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a minha receita menos os custos para execução do meu serviço ou do meu produto. Por exemplo, se eu trabalho aqui com BPO financeiro, no meu caso, né, eu trabalho com BPO financeiro, eu tenho o valor de venda do BPO e aí eu tenho o valor para executar o serviço de BPO. Eu cobro, vamos supor, R$1.000 e tenho 500 de custo. Então a minha margem de contribuição aqui vai ser 500. Porque eu tenho a margem de contribuição, é a minha diferença entre a receita menos esses custos para a execução do serviço ou venda do produto. Ponto de equilíbrio. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe agora. Ponto de equilíbrio é aquele ponto que você precisa para empatar o negócio. Você precisa fazer tanto de venda para conseguir bancar os custos do seu negócio e você empata. Ponto de equilíbrio é um empate técnico. É um empate que o seu negócio precisa ter. Mas ninguém trabalha por empate. Aqui é só para você ter noção quanto você precisa vender. De mínimo. Não é nem vender, é fazer entrar de dinheiro, tá? De mínimo para você conseguir pagar seus custos e as suas despesas, sem sobrar nada, tá? Detalhe importante. Porém, né, o ponto de equilíbrio, ele só é possível descobrir ele descobrindo a margem de contribuição. Ponto de equilíbrio não vive sem a margem de contribuição, tá? Ele está conectado à margem de contribuição. Então, beleza. Aqui a gente consegue ver as saídas por categorias. Então, se eu for olhar aqui, beleza, minhas atividades aqui de lucros, né? Desculpa, minhas atividades de financiamento estão indo mais. Olha para onde está indo o dinheiro, distribuição de lucros. Foi o maior valor. Por exemplo, Diego, eu quero saber aqui dentro dessas despesas, para onde que está indo de fato esses valores. Eu consigo abrir aqui? Consegue. Com o botão direito, você tem aqui Drill Through, ver detalhes. Você vai ver tudo o que tem dentro desse filtro. Então isso aqui é o legal que você consegue, sem precisar abrir os sistemas, você consegue saber exatamente o que se trata cada despesa ou receita que tem aqui. Então das receitas a mesma coisa, a gente consegue ver aqui na linha, no detalhe, para onde que está indo. Então eu vou vir aqui, beleza, vejo conforme cada categoria. Aqui ele traz uma visão de geração de caixa versus o saldo que você tem. Então aqui eu consigo fazer algumas análises que o saldo que eu tenho, por exemplo, isso aqui é saldo bancário, saldo em contas versus a geração de caixa. Então, ou seja, o teu saldo ele vai ser impactado diretamente pela tua geração de caixa. Porque vamos lá, se você tem R$1.000 de saldo aqui, mas nesse mês agora você gerou R$1.000 de caixa, o seu saldo vai para quanto? 2.000. Então, ele vai ser impactado totalmente por essa geração de caixa. Mas vamos supor que você tem R$1.000 de saldo e você teve menos, ou seja, R$1.000 negativo este mês. Ficou como? Zerou o teu saldo. Aqui você consegue ter essa análise. E aqui também eu tenho a visão, né, de caixas de financiamento, caixas de investimentos e caixa operacional. Essa análise de caixa operacional é fantástica, porque ela mostra a realidade do teu negócio. Porque se o teu caixa operacional está dando lucro, está sendo bacana,
Aqui eu vejo, né, que tá gerando caixa todo mês, ó, e eu passo o mouse em cima, ele já me traz também esse valor, tá? Aí ele diz quanto que você fez aqui. Isso aqui é muito legal. E aí, claro, peraí, se eu tô vendo aqui que a minha conta tá ficando negativa, o que que tá acontecendo? O que aconteceu se eu tô gerando lucro aqui e a minha conta tá ficando negativa? Peraí, coisa errada. Pra onde que tá indo esse dinheiro? Quem tá comendo esse dinheiro, na verdade, é o caixa total. O que é o caixa total? Deixa eu voltar aqui. Se eu vim aqui no caixa total, eu vou ver que dentro do caixa total a realidade já é outra. Olha só. Ficou tudo bagunçado. Então, ou seja, a minha operação está gerando lucro, mas o dinheiro está sendo retirado em financiamento, em investimento. Eu consigo fazer essas análises. Margem de contribuição, isso aqui é muito legal. Então, ele mostra a margem de contribuição em valores e em porcentagem. Diego, qual a diferença? A margem de contribuição ela é sempre interessante olhar pela porcentagem e não pelo valor que sobra. Por quê? Se eu falar para você o seguinte, vamos lá. R$1 milhão é bom? Depende. Se eu tive aí uma margem de contribuição de R$1 milhão, você vai olhar, nossa, é excelente. Mas vamos supor que você faturou, sei lá, vamos fazer um exemplo bem tosco. Você faturou aí R$100 milhões. R$1 milhão de margem de contribuição é bom ou é ruim? Analisa, tá? E aí eu tenho um outro exemplo. Agora outra empresa. Essa outra empresa faturou 10 milhões e a margem de contribuição é 1 milhão. É bom ou é ruim? Se for fazer uma análise, 1 milhão, ele não é bom nem ruim. Depende da empresa. Porque para a empresa de 10 milhões, ok, tá interessante, é 10%. Mas para a empresa de 100 milhões é 1%. Por isso que a gente olha em porcentagem. Porque 1% é péssimo se eu for olhar. Para quem tá faturando 100 milhões, né? É péssimo. Claro que a ideia da margem de contribuição não é essa porcentagem, não existe uma regra, tá? Mas aqui, em resumo, você consegue saber quanto de porcentagem você teve aí de margem de contribuição. Aqui embaixo a gente já vê o lucro líquido e a margem líquida, isso aqui que importa no final das contas, tá? Lembrando que a margem é sempre uma porcentagem. Quando eu falo, o lucro líquido é uma coisa, o lucro líquido é monetário, qual o valor? Isso é o lucro líquido. Quando eu falo de margem, né, ela vem em formato de porcentagem. Então aqui, né, se for olhar também, a gente consegue saber aí, né, quantos por cento tem cada uma, né? A gente consegue descer, fazer as análises aqui. E aqui também a mesma coisa, né? Consigo mostrar como uma tabela também, isso aqui eu consigo abrir, né, para visualizar maior ou até mesmo fazer uma apresentação para alguém do time. Aqui eu tenho os menus, mas eu gosto de vir aqui por baixo. Receitas operacionais versus o ponto de equilíbrio, tá? Então aqui mostra exatamente, tá, minhas receitas versus meu ponto de equilíbrio. Aqui significa que eu estou fazendo mais receita do que realmente é o meu ponto de equilíbrio. Aí eu venho para o fluxo de caixa simples. Isso aqui é um fluxo de caixa bem simples mesmo. Ele mostra aqui saldo inicial, entrada, saída, saldo, transferências e saldo final. Por que transferências fica fora? Porque transferências não faz parte da operação aqui para você ver, né, o que entrou e o que saiu. Transferência é entradas e saídas, mas eu tenho que mostrar lá de forma diferente. E aqui é minhas contas bancárias. Bom, vamos voltar para cá. Esse relatório aqui ele é fantástico. É o DFC. DFC significa demonstrativo de fluxo de caixa. Eu gosto de ver sempre pela caixa, pelo caixa, tá? Aqui você também consegue ver por competência, mas eu não aconselho para você que é dono de um pequeno negócio, não olha para a data de competência agora. Não faz sentido nenhum. Vai pelo caixa que é mais assertivo. Caixa é realidade, caixa é fato, caixa é rei. Então se você tem dinheiro em caixa, se você gerou caixa é o que conta. Se você não gerou, não faz sentido você ficar analisando DRE, competência, se você não tem dinheiro, se você não tá sabendo aí se você tem caixa ou não, tá? Então isso aqui é muito legal porque você consegue saber aquele lance que eu falei do caixa operacional, caixa de investimento, caixa de financiamento ou caixa total. Eu gosto de fazer análise bastante aqui pelo caixa operacional, porque pelo caixa operacional eu sei se a empresa está dando lucro ou não. Então eu vou fazer um filtro aqui de janeiro a junho. Aí, agora, a gente tem aqui os dados de janeiro a junho. Só que eu quero ver o caixa operacional. O que é o caixa operacional? É aquele caixa que eu sei que deu positivo ou negativo. Se eu vir aqui, olhar para essa situação e ver o caixa total, eu vejo receitas menos despesas, uma geração de caixa de menos 732, ou seja, geração de caixa negativa. O negócio não está lucrando. Aí eu venho no caixa operacional para saber se realmente o meu negócio está dando lucro ou não. E o caixa operacional me mostra que sim, o meu negócio está dando lucro. Porém, dentro de investimento ou financiamento é onde está indo o meu dinheiro. Se eu for vir aqui, caixa de investimentos, beleza, eu tenho aqui de investimentos saída, ok, não é aqui o problema. E se eu já for olhar aqui, caixa de financiamento, 35 mil. Então o problema está aqui. O problema está onde? Na distribuição de lucros. Então a gente começa a entender para onde está indo. Ele está mostrando, está indo aqui, só se está retirando mais do que aquilo que realmente pode retirar. Então a gente começa a fazer essas análises. Isso aqui é muito legal. Já na DRE gráfica, a gente consegue saber também o nosso comportamento. Aqui, por exemplo, eu consigo
ver por trimestre, trimestre 1, trimestre 2, consigo fazer esses filtros, isso é muito legal. Vou filtrar aqui por caixa, tá? DRE é competência, tá? Por padrão. Mas como eu falei, eu gosto de ver caixa. Não gosto de analisar por caixa. Mas você também pode fazer análise aqui de competência, tá? Lembrando, você só vai olhar para competência se você já tem um caixa bem estruturado, se você já tem um fluxo de caixa legal. Se você não tem fluxo de caixa, não faz sentido você olhar para o DRE, porque você vai entrar em parafuso e você não vai ter nada. Mesmo que você entenda um pouco de DRE, se você não tem fluxo de caixa, se você não tem um demonstrativo de fluxo de caixa, não faz sentido você olhar para o DRE neste momento. Então, DRE com as informações aqui mais importantes, temos aqui o EBITDA também, que é o lucro antes dos impostos e juros, e depois aqui sim o lucro líquido. Então aqui eu tenho, né, os detalhes dizendo, ele já tem aqui uma análise horizontal, trazendo aqui se você teve uma evolução, se você teve uma diminuição, né, nos valores, já mostra aqui se diminuiu ou aumentou. E aqui também temos a análise vertical. Lembrando que a análise vertical, eu analiso as linhas na vertical com base na minha receita. Eu faço análise, por exemplo, da minha receita, quantos por cento equivale isso aqui. Então ele faz essas análises. Então aqui isso aqui é legal pra gente entender, ó, beleza, o meu custo de serviço prestado está aqui na faixa de 19%, com base no faturamento. Isso é importante. Né? Tem essas informações aqui, a gente consegue saber aqui também, conforme cada categoria, né, aonde que foi o nosso dinheiro, vai baixando, vai baixando, vai baixando, depois aqui por último, né, sobrou o nosso total, que é o nosso lucro líquido. Aqui, nesse lado aqui da direita, a gente pode fazer alguns filtros também. Quais são esses filtros? A gente pode escolher 3 informações que a gente gostaria de ver. No caso aqui, a gente está com receita bruta de vendas, margem de contribuição e lucro prejuízo. Mas você pode escolher várias dessas aqui. E aí você consegue... Bom, ele não vai mostrar porque eu escolhi tem mais de 3. Ele só mostra 3 aqui. Vou deixar isso como padrão, tá? A gente consegue saber a receita, a margem de contribuição, quanto que sobrou de fato, tirando ali os custos de serviço. E aí, por último, o lucro líquido. Então, no primeiro trimestre eu vejo essa informação. No segundo trimestre eu tive um aumento, né, de lucro líquido aqui. E aqui, né, os indicadores os mesmos indicadores aqui de cima, ele traz para baixo. E ele mostra aqui, nesse gráfico bem bonito, inclusive, quanto que eu começo a analisar. Beleza, minha receita está aumentando, mas minha despesa também está aumentando. Só que o meu lucro líquido ele está muito baixo. Então, o que eu vou fazer para aumentar mais esse lucro aqui? Ou aumentar mais as minhas vendas com que a minha despesa, a minha margem de contribuição nesse caso, né, permaneça, ou aumente, ou diminua, né? Você vai analisar conforme o seu tipo de negócio. Aqui a gente tem um DRE, que é o DRE mais formato de DRE mesmo, tá? Mais padrão. Que eu posso ver tanto no trimestre, né? Ele já traz as duas informações. Lembrando que a gente terminou um trimestre agora, então a gente consegue ver aí a evolução, por exemplo. Consigo fazer análise horizontal e vertical. Aqui eu seleciono análise vertical também. Essas análises são bem legais porque o que eu olho para cá? Lembrando que eu gosto de analisar aqui com base, né? A análise vertical, que é esse aqui, com base na receita líquida. Eu faço depois dos impostos sobre vendas. Então eu faço sobre esse número aqui. Então, ou você pode também colocar sobre a despesa operacional, que é essa bruta de vendas aqui, tá? Eu gosto de analisar sobre receita líquida. Beleza, para mim faz mais sentido. Então, se eu for olhar aqui agora, essa análise, né, vertical, analiso as linhas. Aqui tô na análise horizontal, tá? Análise horizontal, eu analiso as colunas de uma para outra. Qual foi a evolução que teve? Qual foi a variação, na verdade? E a análise vertical, eu analiso, sim, as linhas. Então, por exemplo, eu venho aqui e olha aqui, ó, custos de serviços prestados nessa análise vertical, com base nesse valor, a gente tem aqui 24%. Então, ou seja, se eu vender 100 mil reais, a lógica é essa, né? Se eu vender 100 mil reais, eu tenho uma faixa aí de 24 mil reais de custos de serviços. Então, você pode fazer uma projeção com base nesses números. Aqui você começa a criar uma inteligência de dados. E aqui eu já tenho uma média, ó. Por exemplo, custos de serviços prestados, a média é 20%. Então, porque num trimestre foi um 24, a gente conseguiu reduzir para 17. Isso teve uma variação de uma diminuição de 21%. Ó, legal, ótimo, porque eu faturei mais, eu vendi mais e eu tô tendo um custo de serviço menor. O que eu fiz aqui? Eu posso abrir e aqui vai me dar exatamente aonde que está essa variação. E eu entendo, eu consegui diminuir porque ali eu consegui cortar esse custo. Então aqui, né, a gente tem algumas coisas, né, que a gente pode assinatura de plataformas, teve uma diminuição. Então, a gente tem aqui tudo certinho, a gente sabe exatamente onde foi a diminuição. E aqui a gente vê, né, que teve uma diminuição na assinatura de plataformas. Então, ou seja, eu tinha um valor X de plataformas, acabei diminuindo. Posso abrir cada um desse aqui e ver, peraí, o que eu pagava aqui? Ok, eu assinava isso, assinava aquilo, né? E depois eu consigo ver que nesse mês mudou um pouco. Consigo ver aqui no detalhe. Nesse mês não, que teve uma variação. Então, isso aqui é bem legal para você conseguir aí tirar suas conclusões, né? E saber onde que tá o problema.
Porque, vamos lá, se você tem, por exemplo, despesas administrativas, olha só, despesas administrativas, eu tenho 28%. Já aqui tem 34, menos 34. Então, peraí, olha só, minha despesa administrativa mudou. De 12 passou a ser quase 16. O que aconteceu aqui? É aí onde eu consigo abrir e ver no detalhe aonde está o problema. Se eu quiser, eu posso colocar por valores aqui, ó. Beleza, qual foi o valor maior? Ah, ok, ó. Ok, tem isso, tem aquilo. Tu consegue fazer uma análise mais profunda e saber exatamente aonde está o problema. Então, essa visão aqui desse DRE, para mim, é uma das mais importantes. Lembrando, o DRE, o padrão é data de competência, mas a gente criou também caixa. Então, muita gente pede, eu quero ver um DRE por data de caixa. Então, assim, ó, esse relatório aqui é o mais rico, que você vai ter essas informações e você vai conseguir fazer as análises. E uma das análises é essa, você parar, fazer uma análise horizontal e vertical, ver, por exemplo, aqui, ó, ok, receita líquida desse mês, desse trimestre para esse, olha só, aumentou. Tive um aumento de 9,5%. Então, a gente faz uma análise aqui, ó, legal, ok, o que eu vendi mais, óbvio. Outro ponto, custo de serviço prestado, como eu falei, né, análise horizontal, diminuí, 21. Aqui, despesas comerciais, eu tive um aumento. Minha margem de contribuição representou 75%. Aqui, no segundo trimestre, representou 81%. E agora, no meu terceiro trimestre, vai representar tanto. Você consegue ter toda essa análise. Lembrando que aqui a gente só está analisando por aquilo que já aconteceu. Então, isso é importante. Aqui também você consegue filtrar por ano, por mês. Olha só. Isso é legal porque você consegue saber dentro desse ano, por exemplo, né, como tá a situação. Então, eu tenho vários números aqui que você pode ficar observando, analisando, né, fazer umas brincadeiras. Eu acho que é muito legal você parar aqui, olhar. Posso ver o meu lucro operacional aqui. Essa linha aqui para mim é bem importante, porque eu tenho o meu lucro, consigo analisar de mês a mês, olha só. Esse mês para esse teve uma diminuição. Se eu for olhar aqui, diminuiu 48%. O que aconteceu nesse mês? Aqui, consigo ver que aumentou de novo. Tivemos um aumento. O que eu aconselho olhar, tá? Dentro dessa análise de DRE. Você pode olhar mês a mês, sim, para fazer uma análise mais profunda, mas o mais comum aqui é que a gente analise trimestre, porque trimestre vai estar mais consolidada a coisa, a gente consegue fazer uma análise mais precisa e uma média, né? Um valor, tipo, no mês tu pagou isso, no outro mês tu não pagou, nesse mês tu pagou de novo. Então, tu consegue juntar tudo isso e entender, conforme cada categoria, né? Para onde que tá indo o teu dinheiro, enfim, né? Onde que eu posso cortar, onde que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer para aumentar. Legal também que você consegue fazer aqui a sua análise por anos também, tá? Anos não, né? Ano, tá? Por ano. Análise por ano, beleza? Então, você tem várias coisas que você pode puxar aqui e filtrar. Diego, eu não quero ver análise vertical nem horizontal, eu quero só ver a questão de valores mesmo. Tá aqui. A gente consegue olhar pro trimestre, né? Vamos voltar pro ano aqui que eu falei, ok. A gente consegue ter uma visão mais profunda, né? Consegue ver muito bem todos os números que você precisa. E aqui por último, né, a gente consegue analisar também por centro de custo e departamento. Então, basicamente, né, o nosso BI, ele vem com essas informações bem claras para que você consiga fazer as suas análises e tomar as melhores decisões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, gostou dessas informações que você viu, ficou interessado por esse BI, você vai preencher um formulário que tem aqui abaixo, vai entrar em contato com a gente. E aí a gente vai fazer uma apresentação para você, pessoalmente mesmo, né? Fazer uma videochamada e te mostrar mais sobre esta ferramenta que veio para revolucionar o mercado de pequenos negócios que são conectados aí ao Conta Azul e ao OMIE. Fechou? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.